Galera, tava com saudade, né? Mas isso daí, ó, tô aqui e agora um pouquinho mais cedo, porque eu tenho uma novidade pra vocês. A novidade é o seguinte, estamos oficialmente no período de degustação. E como vai funcionar? São 3 rodadas de degustação, rodada 11, 12 e 13. E para você entrar na degustação, o custo tá, ó, baratinho, somente R$10. E você participa das 3 rodadas de degustação. Esses R$10 te dá direito a exatamente tudo que os assinantes têm. E é justamente por isso que eu estou cobrando esse valor simbólico. O pessoal que comprou no passado, que comprou esse ano, pagou um valor para receber esse material, receber os times, receber as análises, receber os vídeos, participar da live. E não seria justo com essa galera, né, com mais de 1000 pessoas que confiaram, né, no nosso plano, né, liberar isso de forma 100% gratuita. Então eu tô cobrando o preço da rodada, tá, dessas 3 rodadas, que daria mais ou menos R$10. É um preço super simbólico e também, né, uma troca, porque dá trabalho fazer, a gente leva tempo para fazer e nada mais justo, né, do que ter essa troca de um valor simbólico para ver que realmente quem quer entrar na degustação é que quem quer fazer parte daqui a pouquinho, mais pra frente, da nossa mentoria, do nosso grupo. Ah, Pardal, podia fazer de graça e atingir mais pessoas? Ia. Mas alguns anos aí eu fiz de graça, entrou muita gente, deu dor de cabeça, muita gente que entrou pra zonear, muita gente que entrou pra desmerecer. E aí eu prometi pra mim que eu não ia fazer mais gratuito, que a partir desse ano eu ia cobrar um valor, porque seria justo com quem já comprou de forma antecipada, né, e tá pagando por esse valor, e também seria justo comigo da gente conseguir filtrar aquelas pessoas que realmente querem se tornar parte dessa família, né, do Plano Pardal, que vem crescendo ano após ano. Beleza? Ó, o link tá aqui embaixo, é só você clicar e que você vai adquirir rapidinho, vai lá, pode ser no cartão de crédito, pode ser no Pix. Pagou, na hora, já tá liberado lá no grupo, já tem um monte de material e você vai gostar. Bom, dito isso, galera, tem novidade para vocês. Já que estamos em degustação, resolvi fazer também alguns vídeos gratuitos de alguns materiais que a gente tem lá no grupo. O vídeo de hoje vai ser sobre XG e XGA. Calma, que XG não é tamanho de roupa, tá? E XGA não é nada de matemática. Aliás, é de estatística, né? Então, o que quer dizer XG para análise de estatística de futebol? XG nada mais é do que expectativa de gol. Lembrando, expectativa de gol não é probabilidade de gol ou placar provável. Expectativa de gol é quanto que um time gerou de expectativa de gol nos jogos que fez dentro da análise que você faz. Então, por exemplo, pode ter um jogo lá, Palmeiras e Cuiabá. O Palmeiras gerou, né, a expectativa de gol para fazer 3 gols naquele jogo. Como se calcula isso, Pardal? A partir do volume ofensivo do time, medindo a qualidade da finalização, a probabilidade que aquela finalização naquele local, com aquela perna naquele sentido ali, ela acabaria fazendo um gol. Cada finalização que o time tem, né, cada finalização que esse time faz, ele recebe um valor. A junção desses valores, a soma desses valores dá a expectativa de gol desse time. Então você vai somando e aí no final das contas você faz, ó, o Palmeiras gerou uma expectativa de gol para 3 gols nesse jogo, ou seja, finalizou pra caramba, finalizou, né, para ter 3 gols, mas terminou o jogo com 1 ou terminou o jogo com 3, e aí a gente consegue medir a força ofensiva desse time e se esse time é eficaz, né, se ele corresponde àquilo tudo que ele vai gerando. O XGA é a mesma coisa, só que em vez de eu falar que o Palmeiras conquistou, eu tô falando o quanto que o Palmeiras cedeu de XG para o adversário. Então quando eu falar XG, é o XG do time. XGA é o que o time cedeu. Então eu posso falar, ó, o XG do Cuiabá foi 2, ou seja, o Palmeiras cedeu um XGA nesse jogo de 2. Ah, o Palmeiras teve um XG de 3, então o Cuiabá cedeu um XGA de 3. Dito isso, quando você analisa
o XG e você analisa os gols feitos, você consegue pegar quais são os times que têm o maior potencial de fazer gol e de levar gols. Então você consegue mapear os melhores ataques, né? A tendência de melhores ataques e a tendência também de melhores defesas. Claro, é tudo probabilidade, é algo provável de acontecer, é uma análise, pode ser que isso aconteça ou não, mas isso facilita muito. Quando você pega um time que não tem muito volume, que não tá fazendo muito gol, contra um time que não cede muita coisa, a chance desse time segurar saldo de gol é grande. A mesma coisa ao contrário. Quando você pega um time que tem muito volume, um XG muito alto, gols muito altos, e o outro time tá cedendo também volume, a chance desse time fazer 2 gols ou mais é também alta. E para essa rodada, como a gente tá em degustação, essa análise eu vou fazer aqui para vocês inteiramente gratuita, vai ser só nessa rodada. E aí depende, né? Se vocês gostarem, quem sabe lá para frente a gente faz uma outra. Mas é importante vocês entenderem que no meu plano existem outras análises diferentes, análises diferenciadas que trazem valor para você. Não é a mais do mesmo, não é a mesma análise que todo mundo faz. A gente traz várias outras coisas para você ver. E além disso, ainda nessa rodada, a gente vai ter mais uma live. Aliás, live não. A gente vai ter mais um vídeo analisando também alguma posição mediante a recorrência, né? O pessoal sabe aí o que é recorrência. Então a gente vai conseguir analisar. E aí eu quero que você diga aqui, ó. Fala aqui nos comentários qual é a posição que você quer saber. Atacante, meia, lateral, zaga, goleiro. Fala aqui pra gente, fala aqui pra mim, né? Porque o que tiver mais comentário aqui, eu vou fazer a análise da recorrência dessa posição, beleza? E óbvio, né, galera? Pô, tá de graça aqui, ó. Só nessa rodada vocês vão ter esses 2 vídeos, mais o vídeo, né, de análise, que é o mais extenso. Extremamente gratuito, extremamente técnico, muito valioso, com muita informação. Eu acho que provavelmente deva ser o primeiro a fazer um vídeo desse formato, trazendo o XG atrelado com recorrência, atrelado com gols, que eu tenho certeza que vai te ajudar nessa rodada. E a única coisa que eu tô pedindo aqui pra você é deixar o seu like, comentar e compartilhar com todo mundo. Compartilha com geral. E se você é meu hater e não gosta, cara, não dá só o dislike não, mano. Dá o like e comenta aqui, ó, Pardal, seu pela saco. Porque pelo menos você tá engajando. E manda pros outros lá, pra galera que você não gosta, pros inimigos, né? Que você acha que não vai aproveitar nada. Aproveita que é esse cara que vai assistir o vídeo, né? Ele vai ver que o material é bom e ainda vai passar você nessa liga. Então, ó, pode ser hater, mas engaja, né? Pra dar essa moral. Então, ó, sem mais delongas, 7, 8 minutos aqui falando com vocês, mas eu precisava desse tempo para explicar para vocês o que a gente vai falar, beleza? Então agora a gente vai direto para nossa análise. Partiu! Fala, galera, ó, eu tô aqui pequenininho aqui no canto da tela, vocês não vão me ver, mas tudo bem, minha cara é feia mesmo, vocês não precisam ficar me vendo. Isso daqui é um material que a gente divulga lá no grupo, né, que é o nosso cruzamento de XG. Ou seja, eu tô cruzando quanto que esse time tá conquistando expectativa de gol versus quanto o outro time tá cedendo expectativa de gol. E é claro, eu trago os gols que esse time tá fazendo, os gols que esse time tá sofrendo e, óbvio, eu não ia deixar a recorrência de fora. Então, o que eu trouxe aqui embaixo? Eu trouxe a recorrência de XG acima de 1,5, ou seja, quanto que esse time, né, jogando, passou de 1,5 de expectativa de gol. Quantas vezes, né, olhando aqui só os jogos do Mando, tá? E olhando os últimos 4 jogos. Não tô olhando todos os jogos, tô olhando os últimos 4 jogos do Mando. Aqui pra cima tem até os últimos 6 jogos seguidos do time. Mas pra esse vídeo não ficar tão extenso, eu vou falar só do mando de campo, que o mando de campo realmente esse ano deu uma equilibrada, é bom a gente ter uma visão disso. Então, quando eu tô olhando aqui embaixo, XGF 1,5, eu tô falando que em 75% dos últimos 4 jogos que o Cruzeiro fez jogando em casa, a expectativa de gol dele passou de 1,5. E o que é esse aqui do lado, Pardal? Isso daqui é a recorrência de gols feitos pelo Cruzeiro em casa, onde ele fez mais de um gol. Ou seja, o Cruzeiro é um time que vem gerando muito volume, né, jogando em casa, mas não tá fazendo 2 gols ou mais, tá?
Então essa é a ideia que a gente tem aqui para fazer essa análise, beleza? Então, pessoal, já vou aqui embaixo. Aqui embaixo acaba sendo mais importante que aqui em cima, tá? Mas a gente vai analisar linha a linha aqui para vocês entenderem. E olha quanto é precioso esse tipo de análise e quanto isso pode te ajudar, não só, né, nos fantasy games, mas também nas apostas, né, nas casas de apostas. Então vamos lá. Primeiro, vou pegar aqui, ó, minha canetinha da sorte e vamos fazer nossos rabiscos. Olha só, o Cruzeiro gerou uma expectativa de gol de 6,6 nos últimos 4 jogos que fez em casa. 6,6 dividido por 4 dá uma média de 1,65. Em 75% dos jogos que fez, ou seja, 3 de 4 jogos, a expectativa de gol do Cruzeiro foi acima de 1,5. Mas olha que engraçado, o Cruzeiro em casa, nos últimos 4 jogos, fez 2 gols. Então é um time que tem volume, tá? É um time que tem, né, que vem atacando, que vem finalizando, porém não é um time que está transformando isso em gols. E olha como é engraçado, né? A gente pode pegar e pensar assim, ah, olha só, o Cruzeiro não faz muito gol em casa, só que aí quando a gente olha o XG, a gente vê que o time tem volume. Isso daqui também é importante para a gente analisar talvez o goleiro, porque se o Cruzeiro está tendo uma certa dificuldade na hora de criar, né, na hora de jogar de forma ofensiva, até o Cruzeiro acho que é melhor até fora de casa, mas se o Cruzeiro em casa tem certa dificuldade de fazer gol, mas tem uma expectativa de gol na casa de 1,6, 1,7 por jogo, isso mostra que o Cruzeiro tem um volume de finalização muito grande e que mostra que talvez, né, o goleiro do Fortaleza possa fazer ali uma boa pontuação. Se não levar gol, por exemplo, o goleiro do Fortaleza pode fazer seus 9 pontos. Caso leve gol, pode ser um goleiro ali que faça ali na casa de uns 3, 4 pontos, mesmo sem o saldo de gol. E aí isso é importante pra gente, né? Principalmente se você quer tiro curto. Eu já entendo que essa defesa do Fortaleza se torna uma defesa interessante, dado que o goleiro tem um potencial de pontuar muito bem, principalmente aí para quem joga o tiro curto, beleza? Bom, vamos analisar. Os maiores XGs, né? A gente está falando de Cruzeiro, São Paulo e Bahia. E um pouco do Bragantino. Isso jogando em casa. São Paulo, expectativa de 6 fez 8. Ou seja, tá fazendo mais do que a expectativa dele. Tá? Santos tá com uma expectativa mais ou menos, né? Não é uma expectativa muito alta. 5,5 dividido por 4 dá 1,3. Mas tem feito gol. Tá? O Grêmio tá com uma expectativa de 6. Já é uma expectativa ali acima de 1,5, né? 5,9 é quase 1,5, né? Dividido por 4 dá 1,47. E fez 8 gols, né? Então isso é bem interessante. Os outros aqui estão mais baixos. Bahia, com uma expectativa de 6, fez 8 gols. Fluminense, jogando em casa, olha a expectativa. O Fluminense não está finalizando, mas tem feito gol. Isso é importante a gente analisar, tá? Mas o Fluminense não está finalizando. E do outro lado, quem é que está cedendo? Olha aqui, ó, o América Mineiro. Como é que deu ruim? O América Mineiro tá gerando expectativa para o adversário, ou seja, está cedendo de XG 7,9. Cara, 7,9 de XG dividido por 4, praticamente todo jogo o adversário do América sai de campo com uma expectativa de gol de 1,97 gols. E nessa brincadeira, o América levou 10 gols. Quando você pega 10 dividido por 4, são 2,5 gols por jogo. A maior expectativa cedida é a do América, tá? Versus um time que tem uma boa expectativa, né? A gente tá falando de quase 1,5 gols por jogo e uma média de 2 gols por jogo nos últimos 4 jogos do mando. Corinthians também, ó, tem levado muitos gols e tá com uma expectativa cedida bastante alta. Bastante alta não. Alta. Atlético Paranaense também, né? Tá ali. Interessante. Olha o Internacional. Também. Botafogo e Goiás, ó. Também na casa ali de 1,5. Beleza. Galera, por que a gente não para aqui? A gente fala assim, por aí eu já vou escolher meus atacantes e tal. Primeiro, por que eu trago a recorrência para análise?
Porque uma expectativa de gol, a gente pode estar falando que o América cedeu 8 de expectativa de gol, mas pode acontecer de um jogo o América ter cedido para o adversário 4 de expectativa de gol e nos outros ter cedido 1. Então é importante a gente analisar essa média, né, móvel, que ela vai se movendo durante o campeonato, para a gente entender quais são os times que, além de estar com essa expectativa conquistada alta, e também cedida alta, o que isso, né, vem de forma recorrente. Quem vem cedendo de forma recorrente. E aí a gente vai encontrar os potenciais de gols da rodada. Então vamos lá. Atlético Paranaense, 75% dos jogos que fez, dos últimos 4 jogos, né, que fez jogando fora de casa, o adversário do Atlético Paranaense conquistou 1,5 ou mais de XG. Então, ó, o Atlético Paranaense já é um time que deixa o adversário finalizar bastante jogando fora de casa. Então, praticamente todos os jogos que o Atlético Paranaense fez fora de casa, o time adversário chegou nessa marca aí de 1,5. E olha que interessante, quando eu falo recorrência de gols sofridos ou recorrências de gols feitos, eu tô falando de recorrência do time que fez mais de um gol jogando em casa ou do time que sofreu mais de um gol jogando fora de casa. E aí vice-versa. Porque aqui a gente está olhando mandante versus visitante. Daqui a pouco a gente vai olhar visitante versus mandante também, para a gente equilibrar esse ponto. Galera, eu tô com uma tossezinha, tá? Então, se eu tossir no meio do vídeo assim, não repara. Eu tô sem água aqui também, então não dá para parar. Então vou dar aquela tossida, dar aquela ajeitada na garganta, mas aí eu volto para nossa análise, tá? Bom, vamos lá. Então a gente já viu aqui, ó. Atlético Paranaense é um time que cede bastante e leva muito gol, contra um São Paulo que tem conquistado uma boa média de recorrência, aliás, uma boa recorrência de XG, tá? Então, na metade dos jogos que o São Paulo fez desses últimos 2, o São Paulo passou de 1,5, tá? Jogando em casa. E aí também é importante, galera, a gente analisar quais são os jogos que o São Paulo fez. Então, por exemplo, nesse jogo a gente está falando de um São Paulo contra o Palmeiras. O Palmeiras é muito mais time do que o São Paulo, né? Nesse atual momento. Então, já é um jogo mais difícil, que acaba impactando um pouco nessa média. E aí você teve um jogo contra o Goiás, você teve um jogo contra o Vasco e você teve um jogo contra o Inter. Então, praticamente, né, se a gente tirar ali o jogo do Palmeiras, em 2 jogos de 3, o São Paulo passou de 1,5. E olha que interessante, nos 4 jogos que o São Paulo fez jogando em casa, em 3 deles ele passou de 1,5 gols. O único jogo que o São Paulo não fez gol foi justamente contra o Palmeiras. Então aqui, pessoal, a gente já tem um potencial de um ataque com muito potencial de fazer pelo menos 1 ou mais gols, né? De fazer ali 2 gols. Quando a gente pega aqui os prováveis do São Paulo, claro, ainda deve mexer, ainda deve ter mexida, mas a gente tem um Caleri, a gente tem um Luciano, a gente tem um Wellington Rato. Numa rodada, talvez que o meio-campo possa ser mais difícil da gente escolher, talvez um Wellington Rato possa fazer essa diferença. Já que se no ataque já está fechado, esse Wellington Rato pode participar de um gol, de uma assistência. Ou até mesmo o Caio Paulista. O Caio Paulista vem participando bastante dos gols, né, do São Paulo aí nos últimos jogos, então se torna aí um nome interessante aí para a rodada, beleza? Nesse Corinthians e Santos, a gente não tem, apesar do Corinthians estar sofrendo mais de um gol, não está cedendo uma recorrência de XGA alta e o Santos está médio. Tem ali uma possibilidade do Corinthians levar gol, mas eu acho que é um jogo mais difícil. Olha o que a gente falou, lembra que eu falei lá em cima do América Mineiro? 10 gols, quase 8 de expectativa de gol cedida. Olha esse cruzamento monstruoso entre Grêmio e América Mineiro. 100% dos jogos que o América Mineiro fez fora de casa, desses últimos 4, todos eles, o adversário do América teve uma expectativa de gol de pelo menos 1,5. Cara, todos os jogos, os adversários do América Mineiro passaram de expectativa de gol de 1,5. E olha o Grêmio. O Grêmio em 75... beleza. E olha que interessante, em todos os jogos que o América fez fora de casa, o América, né, dos últimos 4 jogos, o América sofreu
2 gols. Nos últimos 4 jogos que o América jogou fora de casa, em todos eles o América sofreu 2 gols. Aí olha os indicadores do Grêmio. 75% dos jogos que o Grêmio fez jogando em casa, dos últimos 4, o Grêmio passou de 1,5 de expectativa de gol. Quem é o jogador que finaliza bastante no Grêmio? A gente já sabe que é o Soares, né? A gente já sabe que é o Soares. E 75% desses 4 jogos que o Grêmio fez em casa, ele fez 2 gols ou mais. Olha só. Cara, a gente tá falando de um time que cede muito XG e que leva muito gol, de um time que conquista muito XG e faz muito gol. Se você tá em dúvida de escalar o Soares, não tenha mais essa dúvida. Fora que a chance do Soares ir bem também, né, com a faixa de capitão é muito grande. Então, ele é hoje o atacante mais escalado, é o capitão mais escalado também. Praticamente todo mundo que tá colocando o Soares tá colocando ele de faixa, pelo menos a metade. E é um jogador perigosíssimo, porque pelos números aqui, apesar, né, o pessoal vai estar colocando às vezes muito pelo nome, mas pelos números aqui, é um jogador que pode realmente fazer gols. Talvez esse jogo aqui seja o jogo ali onde tenha 2, 3 gols ali pro Grêmio, né? Seja um jogo muito interessante ali pro Grêmio. E aí, como que você encaixa? Pô, eu vi que o Atlético Paranaense é interessante. Cara, defesa praticamente inteira, tá, de Palmeiras. Eu posso talvez colocar o Caio Paulista, como a gente falou. Meio campo tá ali Arrascaeta, Cristaldo e Veiga. É difícil, né, a gente não pensar num Veiga contra um Bahia, não pensar num Arrascaeta contra o Bragantino, mas cabe ali o Wellington Rato, como eu falei pra vocês. Então a gente começa a mapear aqui. O Internacional fora de casa é um time também que tá cedendo pra caramba, mas o Coritiba não tá conquistando nada. Em nenhum jogo o Coritiba fez mais de um gol, né? E somente 25% desses jogos, um jogo só, o Coritiba passou de 1,5 de expectativa de gol, né? Então, acho que também não faz muito sentido. Botafogo cedendo médio, Cuiabá conquistando nada, Goiás e Vasco. Goiás cedendo médio. O Vasco tem passado a expectativa de gol acima de 1,5, porém não tem feito gol. Bahia conquistando de médio para alto, mas o Palmeiras, ó, cedendo nada. Fluminense conquistando de médio para alto, não tá tendo muita expectativa, mas tá fazendo gol. Já o Galo tá ali, ó, bem mais ou menos. E o Bragantino tá também conquistando muita coisa. E o Flamengo tá cedendo gol. Esse jogo aqui é um jogo perigoso para você colocar talvez uma defesa do Flamengo, dado que o Bragantino em praticamente todos os jogos está conquistando acima de 1,5 e praticamente todos os jogos está fazendo 2 gols. Então é um time que se joga muito no ataque, o Flamengo ainda tem suas falhas defensivas, então talvez esse jogo aqui seja um jogo para você correr da defesa do Flamengo, beleza? Então, ó, do lado de cá a gente já conseguiu identificar o Grêmio, a gente identificou também o São Paulo, né? Dos mandantes, os 2 times aí que a gente vê que tem muito potencial. Vamos lá para o visitante, a gente faz a mesma lógica. E aí, ó, já vou pegar aqui, ó, o Flamengo. O Flamengo tem conquistado de médio para alto, né? O XG do Flamengo, quase todos os jogos, passa de 1,5. E em 2 de 4 jogos, o Flamengo conseguiu fazer pelo menos 2 gols. Flamengo vem numa sequência de jogos interessante, né? Fora de casa é um time que não tá lá essas coisas, tem 3 derrotas e um empate, mas o momento tem 2 derrotas e 2 vitórias, mas vem de 2 vitórias jogando, né, como visitante. 3-2 no Bahia, ganhou muito bem, né, do Vasco, não pode se dizer que jogou fora de casa, mas vem ali, né, nos últimos jogos o Flamengo vem muito bem. Nos últimos 5 jogos que fez são 4 vitórias e 1 derrota, né? Até muito melhor até que o Botafogo, que é o primeiro lugar, que tem 3 vitórias e 2 derrotas. Então o Flamengo conquistou quase todos os pontos. E aí, ó, é um jogo no qual o Flamengo realmente pode, né, fazer gol. E você vê que o Bragantino cede médio, ou seja, na metade dos jogos que o Bragantino fez, o Bragantino cedeu um XGA acima de 1,5 e levou mais de um gol.
Quais são os outros times que estão nessa mesma pegada? Bahia, 50-50. Cuiabá, 50-50. Palmeiras não tá com XGA, um XGF alto, acima de 1.5, mas vem fazendo ali médio, pelo menos 2 gols. Botafogo com XGA e um XGF, né, um XG conquistado e gols conquistados, médio também. Então, ó, a gente vê que dessa análise aqui de ataque, a gente tem Botafogo, Palmeiras e Flamengo como bons ataques, se juntando a Grêmio e São Paulo. Ah, Pardal, pô, nada muito diferente do que a gente está olhando ali nos mais escalados. Realmente, não é nada muito diferente. Nessa rodada, talvez isso não faça tanta diferença, né? Dado que tem ali as obviedades de algumas situações. Mas você repara que a gente conseguiu identificar qual é o jogo mais perigoso e qual é o jogo que tem oportunidade. Nos mais escalados não tem ninguém do São Paulo. Então, se por acaso você quiser colocar alguém do São Paulo, ao invés do Veiga colocar o Rato, ou ao invés do Arthur colocar o Caleri, né? Tem opção, tem a possibilidade disso acontecer. A gente conseguiu identificar o jogo mais perigoso, que é o Grêmio e América Mineiro, e a gente conseguiu identificar um jogo com muita oportunidade, que é esse São Paulo e Atlético Paranaense. De resto, né, as coisas vão se falando. Vamos lá para a defesa. Para a defesa, a nossa análise é o contrário. O que é verdinho são os times que fazem menos gols nos últimos jogos. Então, dos mandantes, eu tenho Cruzeiro, Curitiba, Cuiabá e Vasco fazendo 3 gols, ou seja, uma média menor de 1, tá? E jogando fora de casa, quem é que está sofrendo poucos gols? Palmeiras e Atlético Mineiro. São os times que estão levando pouquíssimos gols. Quando eu vou lá pro outro lado, qual é o visitante que está fazendo pouco gol? Fortaleza está fazendo pouco gol, Corinthians está fazendo pouco gol, Internacional e Goiás, tá? São os times que estão fazendo poucos gols nesse momento, beleza? Como que a gente analisa isso? A gente precisa analisar quantos jogos, aí é um pouco diferente. Aqui eu tô pensando o seguinte, qual é o time, né? Qual é a recorrência? Quando eu falo de recorrência de XGF de 1, quantas vezes esse time não chegou nem a 1 de expectativa de gol. Então, por exemplo, o Cuiabá, em 2 de 4 jogos que fez em casa, ele não chegou numa expectativa de nenhum gol. E aqui, pessoal, quantos gols, né? Quantas vezes esse time jogando, né, em casa, nos últimos 4 jogos, esse time fez menos de um gol. Então, se você pega o Cruzeiro vem de 3 derrotas. O Cruzeiro perdeu para o Atlético Mineiro, não fez gol. O Cruzeiro perdeu para o Cuiabá e não fez gol. O Cruzeiro perdeu para o Fluminense e não fez gol. E o Cruzeiro acabou ganhando do Santos em casa. Então, dos últimos 4 jogos que o Cruzeiro fez em casa, em 3 dele o Cruzeiro não fez gol. E o Vasco, em 2 dele, né, de 2 de 4 jogos, o Vasco não fez gol. Geralmente... Desculpa pela tosse. Geralmente, os mandantes são assim, ó. Os números são baixos. Porque, geralmente, o mandante acaba tendo volume, acaba fazendo gol. Mas a gente acende aqui um alerta para o Cruzeiro e para o Vasco. E do outro lado é o cedido. Então, assim, quantas vezes, por exemplo, o Palmeiras, né, jogando fora de casa, cedeu para o adversário, né, pelo menos de 1 de expectativa de gol. O que eu tô falando é que o Palmeiras, em 75% das vezes que jogou dos últimos 4 jogos, em 75%, o adversário do Palmeiras não chegou a 1 de expectativa de gol. E que em 75% desses jogos, né, dos últimos 4, que o Palmeiras jogou como visitante, o Palmeiras não levou gol. O Palmeiras ganhou do São Paulo de 2-0, o Palmeiras empatou em 1-1 com o Atlético Mineiro, o Palmeiras não levou gol do Santos e o Palmeiras não levou gol do Goiás. Então, dos últimos 4 jogos que fez, foram 3 jogos que o Palmeiras não levou gol e um jogo que o Palmeiras levou 1 gol. E aí você vê que realmente a força defensiva do Palmeiras, jogando fora de casa, é muito alta. Porém, enfrenta um Bahia, cujo, nos últimos 4 jogos, fez gol em todos os jogos. É uma defesa forte, tá? É uma defesa que a gente tem que tomar, que a gente tem que entender que é uma defesa importante da gente escalar, mas é aquilo, talvez eu possa não carregar 100%
a defesa do Palmeiras. Talvez eu possa colocar um Marlon no lugar do Mike, por exemplo. Ou eu posso colocar um Marlon no lugar do Piquerez, para quem não tem muita cartoleta, tá? Então aí a gente já começa, né, a ter esse desdobramento. Aí agora vamos para o lado importante. Porque se lá em cima, na parte de ataque, o importante é o mandante versus visitante, na parte de defesa, o mais importante é o visitante versus mandante. Porque na maioria das vezes, o visitante acaba não fazendo gol. Vamos lá. Bom, olha só. Times que em vários jogos não conseguiram fazer gols. Aliás, que não conseguiram chegar à expectativa de 1. Fortaleza, Atlético Paranaense e Corinthians. Botafogo, Goiás, Palmeiras e Atlético Mineiro, tá? Esses times aqui são os times que não conseguiram, né, jogando fora de casa nos últimos 4 jogos, chegar a uma expectativa de gol de pelo menos 1. Agora vamos ver quais são os times que não conseguiram, né, fazer gol. Fortaleza, 2 de 4 jogos, não fez gol. Mas, se a gente for ver o Cruzeiro levou gol em praticamente todos os jogos. Atlético Paranaense não fez gol, tá fazendo gol, apesar de não estar com essa expectativa muito alta. São Paulo tá cedendo ali médio. Defesa do São Paulo, se quiser ir com o Caio Paulista ali, já pode botar na cabeça que talvez esse SG não segure. Olha o Corinthians. Corinthians, 50% dos jogos que fez não chegou com a expectativa de 1. E em 75% dos últimos 4 jogos que fez, o Corinthians não fez um gol. Eu sei que é muito difícil a gente pensar na defesa do Santos. Mas lembra que esse Santos, né, com o Palmeiras, foi um 0-0. E o Santos, nos últimos jogos, em 50% deles, apesar, né, do adversário tá passando de 1 de expectativa, o Santos em 2 de 4 jogos não levou gol, né? Então essa defesa do Santos pode ser interessante. Até porque talvez o Corinthians vá um pouco mexido e a gente pode ter ali alguns jogadores como Pedro, Biro, né, que são jogadores que cedem desarme. Então você pode colocar ali talvez um Joaquim, né, como um zagueiro interessante ali para desarme. O próprio João Paulo, né, dado que o Santos tem cedido a expectativa de gol para o adversário, isso mostra que os adversários do Santos têm finalizado. É um jogo mais complicado, é uma defesa mais ousada, mas os números apontam que o Corinthians está cedendo muita coisa. América Internacional, apesar do XG tá passando de 1, 2 de 4 jogos também não estão conseguindo fazer gol, tá? Isso apoia um pouquinho a defesa do Grêmio, apesar que a defesa do Grêmio tá cedendo XG e tá levando gol, né? Eu acho uma defesa até perigosa essa defesa aqui do Grêmio. O Inter contra o Curitiba, o Coxa também tá levando gol, né? Então acho também ali seus perigos. Aqui a gente tem um Goiás, que teoricamente fora de casa, é um time muito frágil, não cede expectativa e não tá conquistando gol, mas pega um Vasco. E olha que interessante, né? O Vasco, jogando em casa, 75% dos jogos que o Vasco fez em casa, essa zaga do Vasco, né? O time do Vasco não conseguiu, né? Os adversários que jogaram com o Vasco não conseguiram chegar a 1 de expectativa. Ou seja, o Vasco tem conseguido bloquear as finalizações. E olha que bizarro, né? O Vasco tem, né, deixado o adversário finalizar pouco, mas leva gol em todo jogo. Isso mostra, sabe o quê? Mostra que apesar da organização do Vasco tá interessante e não dá espaço para o adversário finalizar, mostra que a defesa provavelmente tem algumas falhas. E nessas falhas aí que acontecem no Vasco, pode acabar surgindo os gols, né? Então, apesar do Vasco jogar, né, de forma compacta, acaba levando um gol. Provavelmente outro time se defende e aí por isso, né, que o time não passa dessa expectativa mais alta. Então olha como esses números a gente consegue, né, trazer algumas hipóteses aqui para a mesa. Aí olha que interessante, Fluminense, 100% dos jogos que fez em casa, o adversário não chegou a 1 de expectativa. Em metade desses jogos, o Fluminense não levou gol. O Atlético Mineiro, metade desses jogos, não conquistou 1 de expectativa. Só que fez gol em praticamente todos. A defesa do Fluminense, jogando em casa, é uma defesa muito forte. Porém,
né, esse jogo não vai ser mais no Maracanã, ele foi trocado, ele vai ser em Volta Redonda, e isso pode acabar impactando o esquema defensivo desse Fluminense. Tá, pessoal? Então, ó, analisando aqui, nessa visão de visitante versus mandante, e mandante versus visitante, entendo que realmente o Palmeiras é a defesa mais estatisticamente mais forte, né? Mesmo que tenha um adversário ali que não tem feito muitos gols. Estatisticamente você tem uma defesa do Santos como um potencial, uma defesa do Vasco como um potencial, né? Mas as outras defesas ali são mais perigosas. Então, por exemplo, ó, o Cuiabá, até esqueci aqui, ó, do Cuiabá, por exemplo, o Cuiabá, ele, em 50% dos jogos, né, que ele fez, não chegou a uma expectativa de 1, mas tem feito gols em todos os jogos, tem se aproveitado de algumas falhas. Em 50% dos jogos que fez, o Botafogo não cedeu XG, né, acima de 1. Só que em todos os jogos o Botafogo levou gol. Lembrando que a gente está analisando os últimos 4 jogos do mando, ou seja, dos últimos 4 jogos o Botafogo jogou fora de casa. E aí olha que interessante, é um time que não produz contra um time que consegue se defender, mas leva gol. Então você vê que esse campeonato é um campeonato que as defesas, dependendo do jogo, são meio complexas da gente analisar. Então você vê, ó, tem um Fluminense que vem segurando bastante coisa, mas pega um Galo, né, que é um time mais forte. Um Goiás, que não está cedendo quase nada, pega um Vasco, que também não está cedendo, né? Aliás, um Goiás que não está conquistando quase nada, pega um Vasco que não está cedendo, mas um Vasco que vem levando gol. E aí é difícil, talvez, a gente acreditar numa defesa do Vasco. Mas, para um tiro curto, talvez uma defesa do Vasco faça sentido. Assim como uma defesa do Santos também pode fazer sentido ali num tiro curto, tá? Aqui mostra também uma defesa do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, o Fortaleza ali, metade dos jogos não chegou a 1, metade dos jogos não fez gol, mas pega uma defesa do Cruzeiro que vem cedendo e vem tomando gol. Então você vê que não tem nenhuma defesa assim muito forte contra um time muito fraco, né? O cruzamento, né, dos XGs, eles não estão se batendo. Então você tem uma defesa muito forte, que é uma defesa do Palmeiras, né, que vem cedendo muito pouco para o adversário, tomando muitos gols. Então, por esses números, é a defesa mais visada mesmo, e tem que ser a defesa mais visada, né? E aí você tem os times ali que vão cedendo, né? Que aí você pode, né, pensar um nome ou outro, talvez um nome ali numa defesa do Vasco, talvez um Marlon ali do Cruzeiro, nesse Fortaleza meio a meio, talvez um Joaquim ali do Santos, dado que o Corinthians não está cedendo muita coisa, né? Então a gente tem ali algumas boas opções nesse sistema defensivo. Lembrando, tá, pessoal? Aqui eu só tô falando de expectativa de gol, gol sofrido e gol conquistado. A gente não tá falando, por exemplo, de um lateral que tem um mega potencial para desarme. Eu não tô falando de um lateral que tem um mega potencial para assistência. Aqui é só uma análise de defesa e ataque. Então a gente conseguiu encontrar quais são os times que têm maiores potenciais de fazer mais de um gol, quais são os times que têm maior potencial de tomar mais de um gol, e quais são os times que têm o potencial de não levar gol, e quais são os times que têm o potencial de não fazer gol. Essa é uma análise que eu faço toda rodada lá no plano. É uma análise muito importante e é uma análise que nas últimas rodadas tem ajudado demais na hora de escolher defesas, de escolher ataques e principalmente capitão. Muita gente vai com o capitão mais escalado e a partir daqui a gente consegue ter uma visão de quem você pode apostar. Dado esses números aqui, por exemplo, quando a gente está falando na questão do ataque, né, cedido e do conquistado, na minha visão, se você não colocar, por exemplo, o Suárez de capitão, eu iria facilmente num Caleri de capitão, dado esses números que o Atlético Paranaense vem cedendo. Então acho que é bem importante a gente ter essa visão, já que você tem um Atlético Paranaense que está cedendo XG e está tomando um ou mais gols praticamente todos os jogos. Lembrando, ó, aqui ainda posso fazer, né, uma aposta, que é mais 1,5 gols nesse jogo, mais 1,5 gols nesse jogo. Então é interessante a gente ter essa visão. Então isso daqui apoia não só, né, o Fantasy Game, como também acaba apoiando quem está nesse mundo aí de apostas. Espero que você tenha gostado dessa análise
escutando um pouco sobre XG, XGA, recorrência, gol sofrido e como eu sempre falei, apesar do XG e o XGF, o XGA serem indicadores que estão sendo muito utilizados nesse mundo de apostas e até mesmo pelos muitos colegas meus aqui do Cartola, além disso eu incluí a minha visão de análise, colocando ali as recorrências de XG cedido, de conquistado e também de gols sofridos e gols conquistados. Espero que você tenha gostado. É uma análise que eu praticamente, eu não acompanho todo mundo, mas eu acho que é a primeira vez que alguém faz. Se não for, deve ser a segunda ou terceira vez nesse cenário, né, trazendo XG, trazendo recorrência. E eu espero que você goste, porque se você gostou, tem muito mais lá no plano, que como eu falei, nesse momento tá em degustação e o link tá aqui embaixo. Ó, muito obrigado pela atenção. Eu gosto muito desse material. Eu acho que é um material que dá uma visão muito diferente, extremamente diferente do que a gente tem. E é muito bom ser pioneiro em algumas coisas, trazer uma visão diferente para vocês e sair do mais do mesmo aqui. E eu sei que quem tá aqui assistindo o vídeo é porque realmente gosta. Esse vídeo vai bater mais de 40 minutos, quase uma hora, e eu tenho certeza que vai ser um vídeo muito importante e muito interessante para você de apoio nessa rodada. Lembrando, ainda vai sair mais um vídeo estudando a recorrência de alguma posição. Então comenta aqui, né, qual é a posição que você quer que a gente traga em vídeo. E amanhã, nesse mesmo horário, vai estar subindo aqui no YouTube essa informação. Então, ó, não dá mole, deixa seu like, comenta, compartilha e hater. Já sabe, né? Pode deixar a mãozinha assim? Deixa, mas dá um comentáriozinho. Só não seja mal educado. Um abraço, galera. Muito obrigado pela atenção e espero que realmente vocês tenham gostado. E ó, até amanhã.